Fala turma, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Masters of Marketing, nessa série especial que a gente está falando sobre o tema de Retail Media aqui dentro do Retail Media Club, que é uma iniciativa que a gente está construindo a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos, a quantas mãos a gente tiver dentro da nossa comunidade e apoiada pelos nossos amigos do Mercado Ads. Essa iniciativa é uma iniciativa que estava no forno aí os últimos 8 anos, a gente foi construindo ela e é um prazer ter vocês dois aqui como parte dessa conversa. Eu falei para vocês aqui nos bastidores, eu não apresento ninguém, não entrevisto ninguém, não tenho a capacidade de fazer isso, então eu gosto sempre de passar a palavra para vocês, contarem um pouquinho quem são vocês, da onde vocês vêm, para onde vocês vão, como é que vocês chegaram até aqui, e aí a gente entra dentro dos temas que a gente vai discutir aqui no nosso papo. Thiago, seja muito bem-vindo. Desirê, seja muito bem-vinda. Ladies first. Quem é você na fila do pão, Desirê? Muito obrigada, pessoal. É um prazer. Bom, meu nome é Desirê Caterini. Eu estou no Meli desde 2023, mas no digital há 18 anos, quase 19. Tive uma jornada ali passando por startup, site de conteúdo, e nos últimos 10 anos trabalhando diretamente com e-commerce e com soluções de digital. Eu lidero a estrutura de Hardlines dentro de Mercado Ads, que é uma estrutura que olha para verticais como Home Electronics, e tem outras também, como Construction, Industry, Furnishing, Houseware, dentre mais algumas que a gente classifica como Hardlines. Muito legal, muito legal. E você, meu amigo? Boa. Prazer, sou o Thiago Giamarino, estou na Electrolux há um pouco mais de 3 anos, desde 2022. Entrei na Electrolux pelo D2C, pela nossa parte comercial, responsável pela geração de tráfego, CRO e SEO. E tenho aí também uma bagagem um pouco mais de 18 anos trabalhando sempre em marketing, /mídia, /e-commerce, então, mas sempre do lado cliente anunciante, passagem por Nespresso Brasil, Nespresso Portugal, também passei pela Leroy Merlin e depois voltei para a indústria novamente aí nessa jornada de Electrolux, sempre focando ali experiência do consumidor, jornada e o equilíbrio entre toda essa migração que veio do universo offline até para digital, entrada em performance, e onde a gente chega hoje aí na evolução de mais uma onda para retail media também. Maravilha. Papo aqui vai ser bom. A gente teve um papo recente no Masters of Marketing, pessoal, com a chefa do Thiago, com a Ana. Papo sensacional. Se vocês não assistiram esse episódio, assistam porque vocês vão gostar. Ela me prometeu uma chopeira. Acabei de cobrar a chopeira aqui para ele. Aqui, cara, ainda não bem. Pode prometer. Prometeu, tem que cumprir. Boa. Thiago, Electrolux é uma das marcas mais consistentes em investimentos no mercado Ads, desde 2023. E somente em 2025 teve um crescimento de 76% ano atrás ano, year over year. O que você destacaria como principal diferencial do mercado Ads na estratégia de mídia da tua marca? Acho que a gente pode trazer aqui o destaque entre a integração de dados do que o mercado Ads pode trazer para a Electrolux, junto com a consistência da comunicação que a gente tem entre todos os canais. Então, é olhar o mercado Ads como uma vertical não apenas de varejo, mas também como uma vertical de comunicação. E com isso a gente vê a melhoria tanto nos indicadores de performance das campanhas de Electrolux, como também nos indicadores de marca da Electrolux, que a gente também consegue medir através de Mercado Ads. E todos esses indicadores também são compartilhados internamente com outras áreas da Electrolux, que nos ajuda ali na tomada de decisão para negócio. Então acho que esse combo é o que a gente traz de mais valioso, por isso dessa evolução constante. Muito legal, ou seja, Desirê, no final do dia, a Electrolux está com vocês numa jornada completa. Correto. Quando a gente fala de jornada completa, ou seja, full funnel, é muito bacana porque hoje o mercado Ads ele extrapola somente o ambiente transacional, que é o marketplace. Então, hoje o ecossistema de mercado Ads ele integra não só os nossos dados dentro da nossa plataforma e as nossas soluções, mas também a gente tem os nossos parceiros, Então, quando a gente fala para a solução de vídeo, temos Meli Play, que é o streaming do Mercado Livre, a gente tem uma parceria com Disney Plus,
Temos parcerias recém-lançadas também com outros streamings do mercado, streamings de alcance global, inclusive, mas obviamente que a gente está falando de uma audiência local. E a gente tem também o que a gente chama de Ad Network estendida para a nossa solução de display. Então, a gente permite hoje que o anunciante, que a marca, ela consiga falar com o usuário fora do ambiente do Mercado Livre, utilizando toda a nossa inteligência de dados conectada dentro de Mercado Ads, e trazer esse consumidor para dentro do Mercado Livre, né? Então, é realmente gerar a lembrança de marca, gerar esse impacto, o que a gente chama de awareness, e trazer ele para dentro do ambiente transacional para que a gente consiga o quê? Acelerar a conversão. A gente brinca que no final do dia todo mundo está buscando ROAS e não é uma mentira, não é uma brincadeira. Na verdade, tudo que é feito em termos de campanha de awareness para construção de base, para falar com novos públicos, novos usuários, é para que no final do dia, sim, a indústria possa vender mais. Entendi. No final do dia, todo mundo precisa vender mais. Né? Sem dúvida. Mas o legal que eu acho num relacionamento completo como o de vocês é que ele deve ter começado em algum lugar, né? E ele foi evoluindo. A gente teve no episódio anterior uma coisa muito interessante, um relacionamento do Mercado Ads com Puma, por exemplo, um episódio muito legal também, onde a gente notou que ele começou com conversão e ele foi subindo, né, no funil, se é que existe o funil, né? Ele foi subindo. Então, eu gosto muito de explorar esses aprendizados, né? E aí, quando a gente pensa em aprendizado, Thiago, o que você, dentro do momento que você começou a explorar essa potência que é o Retail Media, até hoje, quais foram os 2, 3 maiores aprendizados aí, não só do relacionamento, né, com o player potente como o Mercado Ads, mas qual é o teu aprendizado como profissional de marketing? Acho que a jornada é muito semelhante, acho que entre as marcas, então todos começando ali com foco em performance, então em patrocinando buscas e etc., para um olhar puramente ali para a venda e para o ROAS de conversão. E justamente o aprendizado e a evangelização que eu venho fazendo internamente ali dentro da Electrolux de como a gente consegue extrapolar isso. Então, quando a gente rodou as primeiras campanhas com foco também em alcance, em awareness, da gente conseguir enxergar que essas campanhas com maior alcance já traziam um ROAS 9 vezes maior para essas audiências. E aí esse ROAS vai aumentando em cada etapa quando a gente fala para consideração e conversão, chegando até 20 vezes maior. Então, além disso, também não apenas ROAS, mas com um olhar brand e construção de marca, a gente traz, em algumas campanhas específicas, a gente chegou a trazer 96% de novos consumidores para a loja Electrolux dentro do Mercado Livre. Que legal. Então, é uma excelente porta de entrada para um consumidor descobrir a marca ou descobrir alguma categoria da marca, uma vez que a Electrolux já é top of mind no Brasil, mas ele também pode descobrir novas categorias e novos produtos da Electrolux através desse tipo de campanha, através desse tipo de canal. Então, esse aprendizado hoje vira também parte da nossa filosofia de educação ali dentro da Electrolux para mostrar o valor de que a gente vai além do ROAS, além da venda e construindo cada vez mais. Cara, que número louco, 96%. É uma métrica interessantíssima, né? Mas olha só, quando a gente fala de trabalhar o funil completo, é exatamente isso. A gente está buscando novos consumidores para uma marca. Então, a Electrolux faz isso muito bem. Então, hoje, eles foram early adopters de novas soluções de mercado ads. E eles também trabalham formatos que o foco, obviamente, o KPI é 100% impacto e geração de lembrança de marca, mas é exatamente isso que a gente quer. A gente quer provocar o consumidor, a gente quer instigar ele, a gente quer deixar na lembrança dele que a Electrolux, por exemplo, tem determinado produto, está lançando determinada campanha, qual é a qualidade do produto, benefício, e a gente faz isso exatamente com esses formatos de alto impacto, para gerar a lembrança de marca, e a gente consegue acelerar a conversão, né? Porque
E é muito louco, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma campanha de vídeo, poxa, mas a campanha de vídeo tem esse poder de influência? Ela tem, por mais que a métrica dela não seja uma métrica de ROAS, porque, enfim, a gente está olhando para vídeo, né? Então a gente quer preparar o terreno para encantar o consumidor. É exatamente a partir desse encantamento e com outras etapas do funil e outras soluções que a gente acelera a conversão. Acho que só um complemento interessante, esses 96% é da primeira compra de Electrolux no Meli. Então, o consumidor provavelmente já tem algum produto Electrolux em sua casa, que a gente está presente em 70% dos lares brasileiros aproximadamente, mas através do Meli é o primeiro contato dele com a marca Electrolux. Legal, muito legal. E você falou uma coisa, Desirê, que eu acho que é muito importante, né? Como é que a gente mede isso, né? Quais são as ferramentas de mensuração que vocês têm para você fazer com que a vida do Thiago seja um pouquinho mais fácil em explicar, talvez, lá para a Ana, né, ou para outras pessoas dentro da Electrolux. Olha, a gente fez isso, a gente teve esse resultado, medimos dessa forma e agora a gente está apontando naquela outra direção ali. Então, eu acho que a parte de mensuração, que eu queria que você comentasse um pouquinho, é hiper importante. Todas as conversas que a gente tem dentro dos nossos eventos ou aqui no nosso estúdio e tal, a gente passa um pouquinho por essa parte, não de estabelecer só os objetivos, mas como é que a gente dá a ferramenta, né, para os anunciantes provarem esse valor, né? Claro. A mensuração em Mercado Ads ela é muito completa. Então, existem diversos relatórios disponíveis para a marca conseguir consultar quais foram os KPIs alcançados em cada formato, dentro de jornada. A gente tem um hub de insights riquíssimo. O Retail Media, e principalmente o Mercado Ads, a gente chegou num momento onde, quando a gente fala de mensuração, não é só olhar para os principais KPIs de sucesso de uma campanha. Então, a gente está falando ali de alcance, frequência, ROAS, qual foi o CPA em determinado formato, né? Então, se a gente conseguiu chegar no objetivo que a gente queria, de custo versus o retorno ou não. Mas também a gente passa a olhar para métricas de share de marca. Então, quanto a marca está crescendo num índice de pesquisas dentro da plataforma, qual é o crescimento do share da marca dentro da vertical que ela atua, e a gente consegue, inclusive, traçar objetivos pensando em como a gente acelera o crescimento de uma subvertical para apoiar, de repente, um lançamento. Então, o ambiente do Mercado Livre e de Mercado Ads, ele deixa de ser um ambiente somente reativo, né, para quem está buscando um determinado produto, para ser um ambiente completamente ativo, ou seja, para a gente realmente trabalhar ali lançamentos de produtos, lançamentos de marca, né, um reposicionamento de marca, essa questão de fortalecer o branding, porque a gente está falando, no final das contas, do maior marketplace da América Latina. Então, é uma base de audiência gigantesca, de milhões de consumidores navegando ali todos os dias, buscando um determinado produto ou rodando ali o feed, por exemplo, de clips dentro do Meli, que pode ser impactado porque ele é uma potencial audiência para a Electrolux. Legal. E como é que a gente explora esse equilíbrio entre branding e performance, né? Porque eu acho que existem alguns grails dentro do nosso mercado de marketing, mensuração é uma delas, né? Mas esse relacionamento entre branding e performance, e aí aqui a gente está falando sobre retail media, né? A gente não precisa falar sobre tudo. A ideia aqui é a gente explorar um pouquinho o aprendizado de vocês, os insights de vocês dentro disso. Como é que a gente olha para branding e performance e como é que a gente busca o equilíbrio entre os dois? Se é que é possível isso, né? Porque eu acho que em alguns momentos, né, o equilíbrio vai tender para um lado, em outros para outros, mas eu queria escutar vocês. Quer ir lá, Thiago? Pode ir lá, por favor. Eu acho que a performance ela não acontece se não for feito um bom trabalho de branding. Até porque se você trabalhar somente performance, em algum momento ela vai saturar. Porque você vai estar falando sempre com uma audiência que já está numa etapa da jornada onde ou ela está pesquisando ou ela está pronta para comprar. Então, quando a gente atua nesse pedaço da jornada, que é ali o final do funil que a gente chama,
a gente está numa disputa, na verdade o anunciante ele está numa disputa com outros anunciantes. E existe uma combinação de fatores para que se tenha o sucesso da conversão, né? Então, a publicidade é uma alavanca para colocar o anunciante ali na frente do potencial consumidor final. E existem outras alavancas que são essenciais, né? Então, preço, apelo de promoção, tem todo tipo de consumidor. Tem consumidor que ele é muito mais sensível à promoção, outros são sensíveis a preço realmente. Tem o consumidor que ele foca na experiência da marca. Então, se você ficar ali só na esfera da performance, na etapa da performance, ela vai saturar em algum momento. E se você não trabalhar bem o seu branding, primeiro, você não gera essa lembrança de marca. E segundo, você não vai conseguir trazer um volume maior de usuários recorrente para alimentar o seu crescimento de receita. Então, se você vai estagnar na performance, vamos falar aqui de uma categoria de Electrolux, onde a recorrência de compra ela é muito menor do que quando a gente fala de CPG, beleza, saúde, existe uma necessidade de trazer clientes únicos a todo tempo, porque aí você vai trabalhar, sim, uma nova base com recorrência para continuar crescendo, obviamente, a sua conversão e o faturamento da companhia. Boa. Acho que do nosso lado, com o olhar de anunciante, acho que mensuração é a palavra-chave para esse equilíbrio. Como você mesmo mencionou, tem horas que a gente vai pender mais para um lado ou para o outro, de acordo até com a sazonalidade. Então, quando a gente tem datas festivas ali, como o mês do consumidor ou Black Friday, que já está aí na trave, a gente, obviamente, pende mais para performance. Mas no equilíbrio dos outros momentos do ano, até um outro momento que a gente trabalhou muito próximo também, Big Brother, que as duas marcas são patrocinadoras. O equilíbrio do meu investimento de brand tem que estar muito bem alinhado com o meu equilíbrio de performance para não correr o risco de eu gerar interesse para as demais marcas da categoria. Porque quando eu entro no ar, a categoria está em alta. E eu tenho que estar preparado com o meu investimento de performance e a minha estratégia de performance para que eu capture o máximo possível desse interesse que foi gerado pelo meu próprio investimento. Então, a gente conseguir ter integrado com a API do Meli e trazer todos os dados para as nossas relatorias internas e ter isso compartilhado não apenas dentro de mídia, como em todo marketing, trade marketing e comercial, faz com que todo mundo beba da mesma fonte, tenha a mesma fonte da verdade para falar, não, agora pode investir um pouco mais, e aí ajuda até nas negociações do outro lado da companhia, não fica apenas como uma inteligência de mídia. Então, todo mundo jogando junto, a gente consegue manter um equilíbrio melhor. Muito legal. Inclusive, você facilitou a minha vida, porque eu ia te perguntar aqui dessa sazonalidade, das sazonalidades, né? E vocês ativarem dentro do BBB, aniversário da marca, também dentro do Marketplace. Do ponto de vista de dados, né, Desirê, que vocês têm, e vocês têm muitos dados, né? Como é que vocês olham essas campanhas sazonais e o comportamento de compra do consumidor brasileiro dentro desse calendário do ano inteiro, né? Como é que você prepara isso para você convencer o Thiago de que ele tem que entrar contigo? Eu acho que ele já está convencido já. Já está convencido, você não vai ter tanto trabalho assim. Mas como é que você, para a galera que está escutando a gente, como é que a gente convence uma pessoa? Olha, você tem que pensar no calendário como um todo. Você não pode, dar um tiro aqui ou um tiro ali, porque senão o seu resultado não vai ser legal. Não, sem dúvida. Bom, a gente está falando de dados proprietários aqui. Uhum. Então, a gente tem toda uma inteligência e dados sobre comportamento de consumo, momento, ticket médio, como essa audiência está consumindo e comprando em cada categoria, em determinado momento do ano, exatamente dentro do calendário de sazonalidade. E esse calendário de datas, ele é essencial porque ele trabalha muito a compra planejada do consumidor. Então, se a gente falar de Black Friday, a gente tem, inclusive, pesquisas que mostram que boa parte dos consumidores, eles começam a pesquisar na segunda quinzena de outubro. Então, muitas pessoas se programam o quê? Para comprar durante a Black Friday. Então, é um período chave para você fazer publicidade da sua marca, dos seus produtos, comunicar sua promoção, porque você vai estar falando com o consumidor ali no momento onde ele planejou uma determinada compra.
E tem também o apelo emocional, né? Vamos falar ali de Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Outras da Dia dos Namorados, que existe ali, talvez não tenha uma compra planejada, mas tem o apelo emocional. Isso também é um trigger para o consumidor poder realizar uma compra durante o período. E como que os dados apoiam, tá? Durante todas essas datas sazonais? A gente consegue trazer histórico de como foi a data no ano anterior, com toda a inteligência e apoio de insights do nosso lado. Então, a gente consegue saber qual foi o crescimento da categoria, o crescimento da marca dentro da categoria e versus a categoria e os concorrentes durante o período. A gente consegue olhar, por exemplo, o produto que foi mais vendido, o produto mais buscado, até, assim, a gente tem uma granularidade de dados muito grande para conseguir apoiar um estudo e uma defesa do porquê você deve investir durante uma determinada data. Mas além disso, eu acho que tem um ponto aqui muito importante, as marcas elas precisam pensar que não adianta fazer um investimento spot numa determinada data do calendário somente. Então, eu vou investir só no saldão de janeiro, no descontaço do Meli de janeiro e vou investir na Black Friday. Porque você deixa de falar com o consumidor em outras datas que são chave e você tem uma oportunidade, né? Além disso, o próprio Mercado Livre impulsiona esse calendário no mercado, né, de e-commerce como um todo, né? O e-commerce no Brasil ele vem crescendo muito e um dos grandes motores desse crescimento é o Mercado Livre. Sim, muito legal. Eu fico pensando, né, eu como consumidor, né, recentemente eu passei por uma reforma e obviamente a gente aprendeu de tudo um pouco, né? E eu, como consumidor, comprei uma cervejeira de vocês. Mas eu já sabia qual cervejeira eu queria, eu já sabia onde eu queria comprar ela. Mas você sabe que teve um fator muito interessante, e talvez você, por estar dentro de uma vertical mais ampla dentro do Mercado Livre, você consiga trazer um insight bacana aqui pra gente. Cara, eu precisei falar com o meu arquiteto, com a minha arquiteta, tipo, passar o tamanho, entender que dia que ia chegar versus o dia que a gente ia instalar. Então, tem uma complexidade dependendo do produto, né? Porque é um produto pesado, não é um produto, né, que você carrega. Então, tem uma complexidade. E a complexidade para o marqueteiro, às vezes, é uma coisa que pode gerar uma oportunidade também, né? Eu queria escutar você, né, sobre esses features, né, do teu produto, que no final do dia normal, é real isso, né? E aconteceu comigo, trazendo uma coisa que aconteceu real comigo. E eu tenho na minha casa, está lá funcionando, está ótimo, mas teve que medir, teve que ajustar, teve que saber qual era a voltagem, enfim. E para casas, né? Tem vários outros produtos que é igualzinho a jornada, né? Então, você ter muitos dados sobre isso, você ajuda muito, cara, a entender estoque, onde vai deixar o estoque, vai ser do seu centro de distribuição ou vai ser do seu centro de distribuição? E essa conveniência também, que eu acho que dentro do mundo de retail media, muito pouca gente fala da conveniência. Mas a real é a seguinte, cara, nós aqui como consumidores, quando a gente compra alguma coisa, a gente quer receber na nossa casa pirlim-pim-pim. Não é isso? Não sei se vocês são da época do pirlim-pim-pim, mas Sim. eu sou. Vocês entenderam imediatamente, não é isso? E Todo mundo entregando a idade aqui. Exatamente. Eu queria te escutar primeiro, Thiago, depois eu queria te escutar um pouquinho nessa jornada das outras verticais dentro do teu escopo. Claro. Certo. Acho que esse é um gancho super interessante, Fernando, que a gente consegue trazer uma complementaridade tanto de canal, aí falando do Meli como um canal de venda, tanto parceiro através do nosso D2C, plugado no Meli, como também da expertise de Electrolux com relação aos lares brasileiros. Então, quando você falou, putz, eu tive que medir, consultar meu arquiteto e tudo mais, a gente tem tanto um programa próprio ali de relacionamento com arquitetos, então, que é o Electrolux Projeta, e que aí vem
aumentando cada vez mais esse ponto de contato de um especificador que recomenda para o consumidor final, bem como toda a nossa sortimento de produtos, a gente tem a linha mais completa oferecida para casa dos nossos consumidores, então para que tenha ou a medida certa ou a cor que você prefere para o resto da sua cozinha, então entra muito na parte de sortimento de produto com a performance correta com que o consumidor precisa. E o sortimento aí entra já em como que a gente consegue ajustar isso junto ao Meli, por exemplo, porque não necessariamente vai ter no estoque do Meli aquele produto que você precisa por ser mais específico, ajustado para a sua obra. Mas a gente consegue complementar isso através do nosso D2C, vendendo via Marketplace no Meli, e aí a gente tem aquela prateleira, não infinita, mas muito mais extensa, com toda a gama de produtos. Então, você recebe dentro do mesmo pedido, com a qualidade de entrega do Meli, mas também você passa a ter acesso a um sortimento de produtos muito maior e que complementa. Então, o Meli passa a ser o canal de te conectar com a Electrolux. E aí, novamente, aquele ponto que a gente falou anteriormente sobre o seu ponto de contato de descoberta do nosso sortimento de marca. Legal. Que é muito a integração do segmento, né? Então, como trabalha um P, B2C, e aí tem até aquela vertical, tem o segmento de 3P, né? Que são os revendedores da marca, que também são importantes para girar o ecossistema. Falando um pouco aí até de outras verticais, tá? Que eu olho hoje, né? Que eu cuido, a gente consegue entender a partir dos dados, não só qual é a melhor recomendação para a publicidade, para que a gente consiga auxiliar no crescimento da marca, nesse ganho de share, na aceleração de conversão, mas do lado de publicidade também a gente consegue entender qual é a demanda. Então, qual determinada demanda vem aumentando. E demanda de busca, realmente, porque com os dados a gente consegue até identificar algumas trends. Então, uma tendência, de repente, a gente começa a ver que está tendo uma aceleração da venda de uma cervejeira. E aí a geladeira ela não está vendendo tanto quanto a cervejeira, então vamos trazer mais visibilidade para ela. A gente viu que despontou aqui, então tem uma oportunidade de escalar. E claro, os dados eles conseguem nos auxiliar, inclusive, no planejamento de campanha, para que a gente chegue no objetivo com todo o sortimento, né? Todas as subcategorias que a marca atua. E isso vale para todas as verticais, não só as verticais que eu atuo hoje, mas as verticais que existem dentro do marketplace. Porque, que nem eu citei antes, tem verticais de alta recorrência, verticais que não têm uma alta recorrência, mas a gente tem audiência para todas elas. Então, é como a marca pode aproveitar a nossa audiência, os nossos canais, da melhor forma possível e sempre pautado por dados, sempre se baseando em dados reais de consumo, já que a gente tem esse portfólio disponível, né? Legal. Você sabe uma coisa muito legal que eu vejo nas conversas que a gente tem ao longo desses 8 anos que a gente está falando sobre retail media, sobre os formatos que vocês têm, né? E eu vejo que o formato ele foi evoluindo muito ao longo dos anos e eu vejo que vocês têm, tanto como marca quanto como plataforma, existe uma tentativa que está sendo muito bem feita de evoluir os formatos, né? Formatos de clipes, de vídeos. Eu queria entender como é que vocês trabalham nessa parceria de escolher qual é o melhor formato. É test and learn ou você usa muito previsibilidade, que você já sabe porque você fez isso no ano passado. E isso, obviamente, deve variar de cliente para cliente, né? Porque talvez um cliente que vai vender um negócio que é talvez mais giro é uma coisa, cliente que eu imagino que não é todo dia que a gente compra uma geladeira, que a gente compra uma cervejeira, né? Eu adoraria que fosse para você, né? Seria ótimo. Todo mundo ficaria mais feliz, mas eu acho que não é o caso. Mas como é que você escolhe o formato? Como é que você entrega o formato para aquele teu consumidor no momento certo? Olha, do nosso lado vai muito aprendizado e test and learn, realmente, como você trouxe. A gente tem um pool de assets muito grande
em diversas outras plataformas também, que não necessariamente foram produzidos pensando em performance ou pensando em vendas, mas que a gente, por exemplo, trazendo o exemplo ali de Meli Clips, é um formato que o formato em si do vídeo serve, e a gente passou a testar e falou, pô, será que isso aqui, rodando lá, pode trazer alguma performance com olhar ou de interesse, de levar para a página de produto, ou mesmo como um review de performance de produto, e a gente viu que sim. Então, esse teste a gente passou a revisitar todo o repositório que a gente já tinha de conteúdo para utilizar também e aplicar em uma plataforma como o Meli Ads e ver o que pode funcionar, justamente para ir de novo, além do texto, além de banners estáticos ou banners animados, que seja, mas, pô, vamos testar tudo que a gente já produziu antes de abrir câmera. Legal. Então, hoje a gente já está na etapa de, a gente também abre câmera, grava conteúdo específico mas com base em todo o aprendizado que a gente teve de, tal categoria é melhor eu falar desse jeito, tal categoria não é para vídeo, ou aqui eu tenho que ensinar o que é o produto dentro dessa categoria, trazer particularidade, ou trazer um diferencial do produto Electrolux que só a gente tem nessa categoria. Então, a gente foi tateando e aprendendo em conjunto. Muito legal. Muito legal. Essa questão, você falou já do First Party Data, a gente já falou de Direct to Consumer aqui, mas é uma jornada bem estruturada, né? Se você tem todos os dados e você pluga da forma correta, usando os formatos, entendendo que você vai errar e você vai ter que consertar, é uma situação que facilita bastante a vida, você fazer isso de uma forma concentrada. Eu queria agora propor para vocês o seguinte, a gente está olhando para 2026 já. Black Friday já foi embora, Natal já foi embora, já deu aquele relax do final do ano, a gente está olhando para 2026. Qual que vocês acham que vai ser a próxima fase do Retail Media, pelo menos do teu Retail Media, né? Porque se você fosse um outro marqueteiro, era um outro Retail Media, né? Apesar de ser tudo dentro do mesmo guarda-chuva, cada um está olhando de uma forma diferente e a gente está tentando construir aqui uma conversa colaborativa, né? Trazendo diversos pontos de vista. Olha, para nós, eu acredito que em 2026 o próximo passo está justamente em predição e o melhor uso das audiências segmentadas. Legal. Então, como que eu consigo ter uma maior previsibilidade, até como a Desirê trouxe ali, de qual é a próxima categoria, qual que é o next best offer para cada uma das audiências. Então, eu ter esse cross entre o cliente que comprou tal produto alimentício e estar predisposto a um air fryer, a uma panela elétrica, então a gente começar a trazer essa inteligência e esse refinamento de dados para nossas campanhas. Então esse cruzamento de predição com audiências do varejo, que é valioso para a gente poder escalar também como marca e também como performance ali, como venda. Muito legal, muito legal. E a tua visão para 2026 é que a gente vai ter um ano frutífero? Bem desafiador, mas com certeza frutífero. Boa, boa. Eu gosto do otimista. Tem que ser. Qual é o seu signo? Sagitário. Sagitariano. Mas Sagitariano é um cara mais assim, né? Sonhador e tal. Tem um Sagitariano em casa, sei como é que é, mas o Sagitariano vai lá e entrega, né? Exatamente. Eu costumo falar que eu sou o otimista com o pé no chão. Muito bom, muito bom, muito bom. E você, Desirê, qual é o seu signo? Eu sou pisciana. Pisciana. Nossa, eu também tenho. Um dos meus meninos é sagitariano e o outro é pisciano. Meu pai é pisciano. Nossa. Meu sogro é sagitariano. Conheço bem. E é incrível porque ele é a alma de toda a festa. Presente. E são animados, né? Mas é engraçado porque falando ali de 2026, né? Realmente todo ano vem sendo desafiador. Mas existe muito espaço para o e-commerce crescer e assim o digital. E aí, quando a gente olha para a Retail Media, ser data-driven não é mais uma opção. Ela é uma obrigatoriedade. E aí eu vejo como futuro a questão de ser content connected. Então, como utilizar o conteúdo
né, o apelo emotivo do conteúdo e, obviamente, ali muito pautado tudo que a gente vê hoje, né? Então, assim, vídeo, ele é uma realidade, ele realmente é o futuro, e eu acredito muito que ele é o futuro do retail media, até porque vamos olhar para as plataformas de social commerce, né? O quanto conteúdo engaja e converte. Então, até mesmo o fluxo de jornada, ele tem evoluído por conta dessas plataformas. Então, vejo uma necessidade de que o retail media seja content connected também, para falar com o consumidor em diversos momentos do dia dele, né? Seja para falar com ele num momento de lazer, com um apelo emotivo, seja para falar com ele no momento em que ele está buscando um review de um produto e ele prefere assistir, por exemplo, um clips e entender como funciona o produto para ter uma tomada de decisão de compra e sempre ali drivado por dados a todo tempo. Esse formato do Clips, eu nem saberia que o nome era esse, mas eu, como consumidor, quando eu entro dentro do Mercado Livre, muitas vezes, são duas coisas que eu sempre presto muita atenção. O review, né? E né, como é que funciona a brincadeira, porque às vezes, de novo, você não está comprando uma coisa tão complexa, mas outras você sim está querendo comprar. Puta, onde é que fica a lâmpada que você vai ligar? Será que a moça que vai limpar isso aqui vai passar o pano, vai ligar isso aqui toda hora? Como é que funciona? Quais são os features do produto? Então, no final, eu acho que tudo isso faz parte de um aprendizado e é muito legal, cara, no final do dia que você está aberto a essa coisa da experimentação. Exato. Porque eu acho que isso é o momento onde a gente está levando o retail media para um lugar de maturidade. Você entendeu? Porque antes era uma coisa e hoje está se tornando uma outra coisa. E eu tenho certeza que em 2026 a gente vai ter um mercado ainda mais maduro, né? A gente acabou de fazer uma pesquisa, que é a primeira pesquisa Quantiquali, dentro do Retail Media Club, que a gente vai apresentar num evento nosso agora, que eu acho que vai ser o ponto de partida de uma, digamos assim, de um amadurecimento maior do nosso mercado. E, cara, eu sempre falo para todo mundo que isso aqui passa muito rápido, né? A gente já está assim, caminhando aqui para o final. E eu estou fazendo uma pergunta para todo mundo que está sentando aqui e eu quero que, por favor, vocês não respondam como os outros episódios que a gente gravou. Eu estou torcendo para que isso não aconteça. Tentaremos. Mas se vocês tivessem o poder de derrubar um mito sobre o retail media, né? Qual é o mito que vocês derrubariam? Ladies first. Vamos lá, acho que para derrubar um mito a gente precisa pensar, né, como esse mito nasceu. Então, o retail media, ele nasceu muito ali na migração do trade para o digital. E aí ele ficou preso, e tá tudo bem, não quer dizer que tá errado, mas ele ficou preso na esfera da performance. Então, o retail media, ele não é só um canal de performance, ele também é um canal de descoberta. Ele é um canal para se gerar awareness. Porque o consumidor, ele está em todo lugar. E quando a gente fala do retail media, a gente está falando de falar com o consumidor em um momento que talvez ele esteja mais propício a ser impactado por um determinado anúncio da marca, porque ele está num momento onde ele está buscando algo, né? E talvez ele não esteja buscando aquele segmento, aquela vertical, aquele produto, mas ele pode ter um estalo e falar, poxa, gostei, vou comprar. Quem nunca fez uma compra por impulso aqui? Sim. Então, acho que tem muito disso. Então, se fosse para derrubar um mito, seria de que retail media está somente nessa esfera de conversão. Pelo contrário, ele consegue atuar desde a descoberta até, obviamente, a conversão. Legal. Boa. Acho que do outro lado da tela, eu diria que aqui seria tirar o mito de que retail media é uma matéria do trade e não é de exclusividade
do trade. Então, como a gente tem feito aqui dentro da Electrolux, é tirar essa departamentalização e conseguir fazer uma construção cross. Então, ter as lideranças olhando de forma conjunta, da mesma forma como a gente olha para outros canais de mídia. Então, quando eu vou atuar em algum outro canal, algum programa, algum patrocínio, eu também olho o impacto disso de forma cross dentro da empresa, e não apenas a partir do marketing. E conseguir fazer isso também para retail media nesse cross área e replicar isso no mercado, não apenas dentro da Electrolux, é o que leva a gente aí para o próximo nível. Então, acho que é algo que não precisa de uma varinha mágica, a gente conseguindo fazer esse papo de educação aqui já é um belo avanço. Muito legal, cara, muito legal. A gente gosta muito de trazer não só o caso de sucesso, mas o aprendizado por detrás do caso de sucesso, né? A gente tem uma plataforma de educação, que também é uma plataforma de premiação, os Smarties, e dentro dessas conversas a gente percebe que quando a gente senta a marca, parceiro, às vezes a gente senta a agência também, a conversa é de um altíssimo nível, né? E é isso que a gente precisa no nosso mercado, tá bom? Então queria agradecer você, Desirê, agradecer você, Thiago, a casa de vocês. Bom, você é a primeira vez que está aqui com a gente, você também. Então a Segunda casa... vez. Segunda vez? Segunda vez. Então a casa já é sua mesmo. É isso aí. Cara, no final do dia, o que a gente se propõe como comunidade é juntar as cabeças do mundo do marketing para a gente, de forma colaborativa, como uma comunidade mesmo, influenciar um ao outro, compartilhar conhecimento, que não tem nada mais legal desse nosso job aqui do que isso. E no final do dia, essas conversas aqui, elas são muito, muito boas, não para hoje, mas para o futuro. Né? Que a gente vai criando esse músculo diferente na cabeça da pessoa. Então, obrigado. Se vocês quiserem complementar, quer complementar alguma coisa, Zé? Olha, primeiramente quero agradecer, né, a oportunidade, principalmente ao lado de um anunciante, cliente, parceiro que é a Electrolux. É muito fácil de co-criar com a Electrolux, pela disponibilidade e aceitação deles das nossas ideias. Então, acho que isso facilita muito o processo. Acho que o recado que eu deixo quando a gente fala de retail media, é realmente pensar fora da caixa agora, né? Não olhar só para... Não ficar preso só em um bloco, mas sim pensar como é possível se integrar várias áreas, vários objetivos para falar com essa audiência super qualificada que o retail media propõe e que nós, principalmente em Mercado Ads, conseguimos prover com toda a nossa audiência. Muito bom. Boa. Acho que um recado final, o importante para a gente conseguir destravar e seguir essa estrada que a gente vem seguindo juntos é tirar a lente de anunciante, cliente e colocar a lente de consumidor. Então, construir essa jornada sob a ótica do consumidor torna absolutamente natural o que a gente vem fazendo aqui, porque é por onde passa a jornada. Então, o cliente estando no centro, como a gente olha dentro da Electrolux, desde a criação dos nossos produtos até a construção da nossa marca, passa por isso. Então, torna-se algo natural e acho que é por onde a gente consegue evoluir como mercado como um todo. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, meus amigos, a casa de vocês. Obrigado. E você que está aí do outro lado, escutando ou assistindo a gente, se você gostou desta conversa, a gente tem um monte de conversa legal dentro do Retail Media Club, com muita gente bacana. E isso aqui vai ser uma conversa contínua. A escuta é ativa e a conversa é contínua. Te vejo no próximo episódio.